Olhando em volta, Jesus diz aos discípulos como é difícil aos que têm dinheiro entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram assombrados com essas suas palavras, mas Jesus, respondendo de novo, diz-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar através do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles espantaram-se ainda mais, dizendo uns aos outros: quem pode então salvar-se? Fitando neles o olhar, Jesus diz: aos mortais é impossível, mas não a Deus, pois tudo é possível a Deus. Então, acabei de ler a passagem, acabei de ler Marcos. Então, o procedimento agora é marcar o que me interessa. Então, o que vai me interessar são os ditos de Jesus. O que nós queremos analisar são se os ditos provêm ou não provêm do universo de Jesus. Porque ser categórico e dizer, olha, isso vem de Jesus, a gente já viu que não é bem assim que funciona. Quanto aos discípulos ficarem surpresos, parece que está ecoando aí uma teologia que está também presente em Jó. Quem já leu o livro de Jó já percebeu que o indivíduo é rico porque ele nasceu nas graças de Deus e o indivíduo que é pobre nasceu na condição de pecado. Portanto, é um indivíduo que andou pisando na bola com Deus. Tanto é verdade que quando Jó fica pobre, Deus retira tudo dele a pedido de Satã. Os amigos de Jó vão lá perguntar a ele: amigo, Jó, com certeza tu fez alguma coisa de errado, pô. Porque Deus não faria isso contigo, tirar a tua riqueza, se você não fosse um cara abençoado. Então, essa relação entre riqueza, bênção, riqueza e salvação, isso provém da teologia de Jó. Ela está ecoando aqui nessa passagem, porque os discípulos ficam assombrados com essa fala de Jesus, como é difícil os que têm dinheiro entrarem no reino de Deus. Então, não tem grandes mistérios aqui, não. Quem se perdeu nessa questão, é só ler o livro de Jó. E o segundo desvio é se é camelo ou se não é camelo. Então, obviamente, que há de se ter todo o cuidado do mundo com relação a querer encontrar explicações para tudo. Então, eu não me preocuparia se é uma corda diferente, se é um buraco na muralha. Então, eu vou focar naquilo que é o essencial aí. Afinal, Jesus falou ou não falou essas coisas aí? Então, o que se verifica nessa análise é que esse complexo de Marcos 10, 23 a 27, está dividido em 4 ditos de Jesus. É isso que interessa. Então, os ditos de Jesus, eu procurei marcá-los com a cor azul. Como é difícil aos que têm dinheiro entrarem no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Terceiro complexo, é mais fácil um camelo passar através do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E 4, aos mortais é impossível, mas não a Deus, pois tudo é possível a Deus. Bom, ao ler esses 4 ditos, vocês já estão vendo aí que eu apliquei 3 cores diferentes. Por quê? Porque, de novo, eu estou agora numa segunda fase. Eu estou articulando os ditos que são apresentados nesse complexo Marcos 23 a 27 com outras passagens que compõem o Novo Testamento ou para além do Novo Testamento, para se saber se tais ditos provém de Jesus ou não provém de Jesus. O de Jesus não quer dizer Jesus falou exatamente isso, mas nesse universo que circundou o Jesus de Nazaré, eu estou fazendo associações. Chevita, eu ainda não li o Novo Testamento, trate de lê-lo. Mas, para além dos textos neotestamentários, há outros textos importantes. Por exemplo, o Evangelho de Tomé. Então, vamos começar a fazer os comentários. Como é difícil os que têm dinheiro entrarem no reino de Deus. De imediato, se tem uma explicação muito direta aí, muito clara aí. Esse primeiro dito fala quase de uma impossibilidade, ou de uma enorme dificuldade de alguém que é rico
entrar no reino dos céus. Se a gente lembrar das bem-aventuranças, que está em que o reino dos céus pertence aos pitocói, pertence aos mendigos. Olha aí uma convergência de ideias, de pensamento entre esse dito que aparece em Marcos e o seu corolário, o seu oposto, o que aparece nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os miseráveis, porque o reino dos céus é de vocês. Parece existir uma coerência aí entre o material de quê e o material de Marcos, no particular, nesse dito. Está vendo como é que é importante a gente conhecer outros documentos? O segundo dito de Jesus, que é Marcos 10, 24, é o dito que fala ali, ó, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É um eco. O que muda aí agora? Sai o rico e entra filhos. Esse elemento é o que variou. Por que é interessante? A alusão a filhos, obviamente, os filhos são aquelas crianças, são os que já estão dentro do reino de Deus. A ideia de Marcos de que o reino de Deus é das crianças. O reino de Deus são dessas pessoas que estão dentro da comunidade, são dessas pessoas que estão abertas, acessíveis à mensagem, mas também são puras. Primeiro aspecto a ser observado aí, Marcos 10, 24. Retira-se a palavra ricos, agrega-se filhos, e filhos, estando separado na oração do que vem ser difícil. Filhos, vocês que já fazem parte do reino, lembrem-se como é difícil entrar no reino de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora vem um detalhe muito importante. Se isso está em Marcos, Lucas e Mateus tinham Marcos em mãos. Lucas e Mateus ecoaram Marcos 10, 23. No entanto, nem Mateus, muito menos Lucas, mencionaram Marcos 10, 24. Isso é, omitiram. Portanto, já tem algo de suspeito aí. Esse dado pode ser um acréscimo que foi feito no material marcano, que Lucas e Mateus jamais conheceram. Pode ser o interpolador, pode ser o próprio Marcos expandindo essa oposição entre nós que estamos dentro, somos lidos como filhos, e eles, os que estão fora, enfrentando a dificuldade. Nós não temos como saber. Terceiro dito, é mais fácil um camelo passar através do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha, 10, 25 está reforçando Marcos 10, 23. É assim que está em Mateus, é assim que está em Lucas. O primeiro dito da dificuldade de entrar e o segundo dito não é um tipo de corda. Ele não está falando nada disso. Está simplesmente dizendo ou reforçando a dificuldade. Olha, é tão difícil um rico entrar no reino dos céus que é mais fácil tu pegar um camelo e fazê-lo passar lá pelo buraco lá da agulha. Essa é a passagem. Nesse dado, se vê o exagero gráfico. Imagina você tentar desenhar graficamente um camelo tentando passar por esse buraco. Há o exagero, tal como apareceu em Tomé. Um homem velho vai tirar uma dúvida com uma criança que tem 7 dias de vida. Porra, isso não faz o menor sentido. De qualquer forma, tem paralelos aí, nesse exagero que está sendo proposto. Mas há também um certo sarcasmo, um certo tom, uma certa pitada de humor, que vai, claro, esse humor ou esse sarcasmo totalmente respaldado na crítica social. O indivíduo é o camponês, é o miserável, de alguma forma, sendo acolhido por um Jesus de Nazaré que diz, amigo, o reino de Deus é para vocês. Vocês que achavam que Deus os havia esquecido. Vocês que achavam que o indivíduo que é rico já nasceu abençoado e já vai ganhar o paraíso. Preste atenção, cara. O reino é de vocês. E olha, digo mais a vocês, é mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha do que esse poderoso que a gente está vendo passar aqui, que vive nas cidades, nos palacetes, do que esse poderoso entrar no reino dos céus. Porra, imagina isso. É uma crítica social. Os caras não estão tentando desenhar o camelo, mas eles estão dizendo, Deus se lembrou de nós.
O quarto dito, que é Marcos 10, 27, aos mortais é impossível, mas não a Deus, pois tudo é possível a Deus. Aqui é evidente, ao menos para mim, o que é o movimento de Jesus com Jesus, um movimento campesino, um movimento de miseráveis, um movimento onde uma liderança campesina, como Jesus de Nazaré, aparece dizendo: miseráveis, o reino é de vocês. É também daqueles que carecem, que padecem de justiça. Deus de Israel, o nosso Abba, o nosso papaizinho, não esqueceu da gente não, cara. Então essa é a primeira parte. A segunda é essa aí. É o movimento de Jesus sem Jesus. É o contraste. Os três primeiros ditos parece estar ali. É o movimento de Jesus. Mas o último não tem nada de Jesus, não, porra. É o movimento de Jesus sem ele. Então aqui você vê claramente como se está tentando suavizar ao máximo essa fala revolucionária, essa fala extremamente dura que inviabiliza o movimento de Jesus sem Jesus ganhar aderência nas elites, não só judaicas, mas nas elites romanas, disseminadas pela bacia mediterrânea. Então, quando perguntarem a vocês o que é movimento de Jesus com Jesus e movimento de Jesus sem Jesus, lembrem-se de Marcos 10, 27. Porque aqui é evidente, já é um movimento em língua grega, um movimento que está topando negociar com as elites mediterrânicas, um movimento que já vê a inserção. Vão ler Atos. Atos, lá no início do século II, já tem procônsul entrando, já tem gente poderosa entrando nesse movimento de Jesus sem Jesus. É um outro mundo, é uma outra coisa. Então vai se suavizar esse dito. Vai dizer, calma, peraí, mas o que parece ser difícil para nós mortais, porra, Deus tem misericórdia de todo mundo, cara. É como se traduz: o reino de Deus é dos pobres. Hoje se lê assim. Como pobre? Não, porque aquele que carece da palavra de Deus, esse é um pobre. Não, a palavra grega é curta e grossa. Mendigos, financeiramente destituídos de tudo, que demandam do outro, não é? Ajuda, senão vai morrer, porque ele não tem como sobreviver. Isso não pode vir de Jesus. Então, eu estou dizendo que Marcos 10, 23 e Marcos 10, 25 podem mesmo vir desse entorno de Jesus, desse contexto de Jesus vivo. Não posso afirmar, como já expliquei, não posso afirmar Jesus disse isso, mas na medida que eu estabeleci com vocês um retrato do Jesus histórico, então 10, 23 de Marcos e 10, 25, isso pode mesmo estar presente nesse ambiente, né, do movimento de Jesus com Jesus. Jesus poderia, sim, ter dito isso. 10, 24, por quê? Porque parece ser um acréscimo. Porque dois autores que tinham Marcos em mãos não leram essa passagem. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Eles entenderam aí que 10, 23 e 10, 25 continuavam. Então, pode ser um acréscimo exclusivamente marcano, voltado para a comunidade dele, ou alguém agregando aí uma frase nesse dito aí. Mas nós temos algo ainda a dizer sobre 10, 27, porque poderia ficar muito evidente, numa subjetividade, o André Chevitarese chegar e falar: não, 10, 27, aos mortais é impossível, mas não a Deus, pois tudo é possível a Deus. Poderia soar: pô, André está inventando que isso aí é do movimento de Jesus sem Jesus, portanto, ele está descartando por completo esse dito, que, na verdade, eu acho que é mesmo de Jesus. Porque, aliás, todo mundo que falou não viu nenhum problema em 10, 27. Mas eu estou dizendo, há claramente aí um traço, um dado, que é suavizar aquilo que se faz presente na passagem. O rico não entra, é muito difícil o miserável entrar, é quase impossível o cara entrar. Mas para Deus,
Não, isso para Deus aí, eu, Chevita, estou dizendo, não tem nada a ver com Jesus. Eu vou me voltar agora para o Evangelho em que, e vocês sabem, nós podemos reconstituir boa parte à luz do que Mateus e Lucas citaram. Legal? Se nós abrirmos Mateus no capítulo 5, versículo 42, está escrito lá: dá a quem te pedir, e não vires as costas àquele que te quer pedir emprestado. Então, repara, dar e emprestar. Essa é a lógica presente na sentença de Mateus. Olha como é que Lucas lê a situação. Dá a todo aquele que te pede. Pô, coincide com a primeira parte do dito de Mateus, que é de quê? E quem levar o que é teu, nada reclames. Então, Lucas já agrega na segunda parte da sentença o roubar. O primeiro é, se o cara te pede, porra, dá. O segundo é, se o cara te roubar, nada reclame. Bom, isso tem um probleminha aí, porque esse dito que vem de quê, também aparece em Tomé, lá no 95, no Logion, na sentença de número 95. Se vocês têm dinheiro, não emprestem a juros. Ao contrário, deem-no a alguém de quem não o receberão de volta. Então, de alguma forma, Mateus parece estar ecoando mesmo o que seria uma sentença de quê? E Lucas, em 6,30, ele está agregando na segunda parte da sentença a ideia do roubo. Mas se nós continuássemos lendo Lucas capítulo 6, lá no versículo 35b, Lucas sabe que a sentença correta seria, porque ele escreveu: emprestai sem nada esperar em troca. Mas não é o motivo da questão. A questão é um dito de que Jesus dizendo: dá a quem te pedir, e não vire as costas àquele que te quer pedir emprestado. Essa sentença de que aparece também em Tomé: se vocês têm dinheiro, não emprestem a juros. Ao contrário, deem-no a alguém de quem não receberão de volta. Esse tipo de fala, eu diria, provém de um ambiente que seria próprio de Jesus, que seria próprio do mundo campesino. Olha o que vai acontecer num documento da primeira metade do século II, chamado Didaqué. Logo na abertura desse documento, que é o ensino dos 12 apóstolos, dá a todo aquele que te pedir, sem pedir de volta. Olha, a sentença que está em quê? A sentença que está em Tomé já aparece logo na abertura do documento. Pois a vontade do Pai é que se dê dos seus próprios dons. Bem-aventurado é aquele que dá conforme a lei, pois é irrepreensível. Ai daquele que recebe. Se, porém, alguém tiver necessidade de receber, é isento de culpa. Mas se não estiver em necessidade, terá que se responsabilizar pelo motivo e pelo fim por que recebeu, colocado na prisão e interrogado sobre o que fez. Ele não sairá de lá até ter pago o último centavo. Mas é verdade que a este propósito também foi dito que tua esmola sua em tuas mãos, até que saibas a quem dar. Então, vejam, não é? Como é que foi suavizado. Primeiro, vamos voltar para Tomé e para Mateus, para o dito que está lá. Um de quê e outro de Tomé. O que tem, portanto, o rico, aquele que pode emprestar, dá a quem te pedir. Tomé vai dizer: se você tem dinheiro, não empreste a juros. Ao contrário, dê a alguém de quem não receberá de volta. Em Mateus, dá a quem te pedir, e não vires as costas àquele que te quer pedir emprestado. Lucas, lá em 6,35, emprestai sem nada esperar em troca. Se você tem, irmão, você está na obrigação de dar. E não fica emprestando a juros, nem fica pedindo o que tu emprestou. É como se tu tivesse dado. Foi-se. Olha essa lógica. Agora, a lógica da Didaqué é punir quem recebeu. É punir quem está na M, quem está na dificuldade. Vou reler as passagens. Ai daquele que recebe. Veja a inversão do negócio. Não é ai daquele que é rico, que acumula com poucos a riqueza e o resto vivendo numa dificuldade incrível. Não. Esse não.
ai daquele que recebe. Se recebeu sem precisar, terá que se responsabilizar pelo que fez. Vai parar na prisão. Repara, olha como é que se suaviza aquele que tem e criminaliza o, entre aspas, o safado que pediu. Que teu dinheiro, que tua esmola, sua em tuas mãos, até que saibas a quem dá. Então, essa situação que está em Didaqué, capítulo 1, versículo de 5 a 6, para mim, tem um tom muito próximo de Marcos 10, 27. Por isso eu estou dizendo, essas falas pertenceriam ao movimento de Jesus. Sem Jesus, já é um outro tempo, já é um momento em que essas comunidades já vão sendo hierarquizadas, já vão sendo organizadas à luz do que é o Império Romano. Hierarquizado, rico convivendo com rico e pobre convivendo com pobre. Então, em resumo, para finalizar, eu diria, né, sem sombra de dúvidas, de que Marcos 10, 23 e Marcos 10, 25 têm elementos para se admitir que esses ditos estavam ali, naquele ambiente do movimento de Jesus com Jesus. Se Jesus disse esses ditos, nós não podemos afirmar de maneira categórica, mas se ele tivesse dito, estaria dentro da lógica que nós estamos desenhando de quem é, né, esse Jesus de Nazaré, essa liderança messiânica. 10, 24 é muito mais uma fala marcana, uma expansão marcana, fazendo uma categorização do tipo, quem está dentro, filhos, né, conhece o reino, estará no reino, e os que estão fora, o quão difícil é para esses caras entrar. Mas se vierem aqui para dentro, terão chance, não tenha dúvida. E 10, 27 de Marcos, bom, esse já é uma suavização do que está em 10, 23 e 10, 25. Portanto, não provém de Jesus.